criar as circunstâncias, de gerar as circunstâncias. As pessoas falam muito sobre isso, né? Vamos conduzir a nossa vida, vamos gerar a nossa vida. Mas para isso é necessário energia. Temos aqui o corpo búdico, que representa a alma divina, a mulher. Eu usei a imagem de Avalokiteshvara, que é Kuan Yin, a dos 1000 braços. Kuan Yin representa o aspecto búdico, essa alma divina, essa pureza, essa compaixão. Ela vai se unir com o corpo causal, através da magia sexual. É chamado de casamento alquímico. É um casamento que ocorre dentro de nós. Os aspectos masculino e feminino unem-se de forma harmônica. A vontade criadora e o trabalho, o corpo causal, com a alegria, a pureza e a intuição do corpo búdico. O corpo das intuições. Se querem compreender o que significa esse corpo, é só aprender a perceber suas próprias intuições. Esses corpos, eles são muito superiores. E nós, hoje, não temos acesso a esses corpos. Sabemos de forma intelectual que eles existem porque é um conhecimento transmitido. Mas, através da alquimia sexual e do trabalho, iremos nos conectar a essas forças, iremos começar a conhecê-las de uma forma mais profunda. Formando a tríade, nós temos aqui o corpo átmico. Eu usei o Senhor de Salomão, símbolo de Israel. Isis, Ra, El. Isis, mãe, Ra, El. Israel. Isis, Ra, pai. A união de Ra, pai, e Isis. E aí o significado oculto da palavra Israel. Esse representa Atma, é uma representação, porque une os aspectos masculino e feminino. A vontade humana com a intuição, a beleza e a pureza do corpo intuicional, da mulher. Esse é Atma, o nosso mestre. Bem, prosseguimos com o texto. No final, vocês poderão realizar qualquer pergunta que vocês queiram, tá? Um esclarecimento sobre as energias sexuais. Eu falei dos mercúrios e falei dos hidrogênios. Tá. A energia sexual, ela é chamada de hidrogênio 12. A energia sexual sem transmutar, hidrogênio 12. Quando nós começamos a nos unir sexualmente com nossa esposa e transmutá-la, ela se transforma em hidrogênio SI12, que é um refinamento do hidrogênio. Só uma informação desses pontos. Para adentrar a esse trabalho, então vamos voltar um pouquinho. Nós vamos falar de como a pessoa inicia esse trabalho. Porque não vai simplesmente abrir o chakra básico, o fogo do Kundalini, assim porque sim. Precisa passar por provas, precisa passar por desafios. A pessoa precisa passar por testes para mostrar o seu valor, mostrar a sua virtude. Nós vamos falar um pouco sobre isso agora. São as iniciações, tá? São as provas para entrar na iniciação. A primeira prova é o guardião do umbral. Então a pessoa está fazendo um trabalho psicológico, está fazendo um trabalho alquímico, e ela é tirada do corpo físico, colocada em astral. Estou descrevendo a prova. Não tem ninguém. Os mestres estão ali, só que eles estão em oculto. Só a pessoa é colocada, ela é despertada com a consciência que ela tem aqui. Essa mesma que a gente usa no mundo físico, é a mesma. Nem mais nem menos. Esperta. E ela é colocada de frente ao guardião do umbral. O que é o guardião do umbral? É a personificação de todos os nossos defeitos psicológicos. Em forma de uma besta, né? Um monstro. Personifica o ódio que nós alimentamos, ira, cobiça, preguiça, luxúria. Se personifica nesse guardião. E a pessoa precisa enfrentar esse guardião. Precisa enfrentar a si. Bem simples, né? Bem óbvio. Enfrentar a si mesmo. Não tem ninguém para ajudar, ele não tem arma. Ele vai enfrentar. Ele vai ter que ir até ele para enfrentá-lo. Né? O venerável mestre Rabulu, o juiz do karma, ele descreve e narra a sua própria prova. Foi colocado. Imediatamente, quando ele vislumbrou, ele sentiu o temor dentro dele. Sentiu porque
não é um bichinho feio, é um verdadeiro monstro. Mostra-se como tal como é dentro de nós, que nós não conhecemos. Mostra um monstro interior. Mas ele olhou para ele e disse: ou eu como ele, ou ele me come. Ou eu mato, ou ele me mata. Eu corri em direção, ele narra no livro. Correu em direção a ele, sem nada nas mãos, sem arma. Correu em direção a ele. No momento que ele começou a correr, o monstro olhou para ele, virou e começou a correr para fugir. Nesse momento ele correu um pouco, daí o mestre foi, tocou o seu ombro e falou: você já o enfrentou. Ele enfrentou, foi só enfrentar, não precisou brigar com ele, ele só enfrentou. Mas não é uma prova fácil como pode parecer, porque ele estava preparado. Essa prova é aplicada 4 vezes. Uma vez, não passa, 2, 3, na 4ª vez, se não passa, roda. O que é rodar? Fica estancado. Uma próxima existência vai tentar de novo. Pode continuar o trabalho, mas não vai avançar. Porque foi aplicada a prova e ele ainda não tem condições de enfrentar a si mesmo. Então o trabalho fica estancado, vai continuá-lo em uma outra existência. Aí ficou aí porque está estancado, não passou. Outras provas que são colocadas, vou passar de forma rápida e objetiva para vocês. São as provas dos 4 elementos: terra, fogo, água e ar. Na prova da terra, a pessoa é tirada e colocada em astral conscientemente. É colocada entre 2 paredões de terra para ser pressionada, como se fosse esmagada. Se ela se desesperar, ela reprova. O que representa a terra? As dificuldades do mundo físico, dificuldades financeiras, opressão das pessoas, pressão familiar, problemas no mundo físico. Essas situações representam a terra nos oprimindo. Se a pessoa consegue ser pressionada pela terra, se manter serena, ela passa na prova do fogo. Ela é colocada diante de diversas pessoas em volta dela, e essas pessoas vão escarnecê-la, vão xingá-la, ofendê-la, desfazer dela, de todas as formas, para provocar nela a ira. O fogo representa a ira. Dominar o fogo é dominar a ira, eliminar a ira. Se essa pessoa se mantiver serena diante dos insultadores, passou na prova do fogo. Essas provas são aplicadas várias vezes na pessoa, até que ela vá se refinando cada vez mais. Mesmo que ela passe. Essas são passadas, aplicadas várias vezes. Na prova da água, ela é jogada dentro da água. Se ela se desesperar em se afogar, ela reprova. O que é água? A capacidade de se adaptar à existência. As coisas não são feitas para nós do jeito que nós queremos. Isso é ego. Nós temos que aprender a nos adaptar àquilo que nós necessitamos para realizar o que nós precisamos. Isso é água. Ela se adapta a tudo. É a adaptação da água. Se a pessoa se desespera, é porque ela não sabe se adaptar à sua própria existência. Não tem essa capacidade porque o ego está roubando essa capacidade de se adaptar. Relações familiares, relações com os filhos, relações com os irmãos, relações de trabalho, relações espirituais, trabalho espiritual. Ela não sabe equilibrar e adaptar a sua vida. Não tem equilíbrio. Tem prova na prova da água. E a prova do ar. Ela é solta de um penhasco. Vai caindo. Se ela se desespera, reprova e volta para o corpo físico. O que é o ar? Apego. Apego a tudo, ao nosso corpo físico, apego à pessoa que está próxima de nós, apego aos entes queridos. Nós não queremos que se vão, mas precisa ir, porque é aceitar, compreender e amar. E desapegar, deixar que a natureza leve o que precisa levar. Porque nós vamos ser levados também pela natureza e um dia vamos desencarnar porque é necessário. E podemos fazer isso de forma consciente, com o trabalho. Então essas são as 4 provas. Depois disso vem o sendeiro probatório com várias provas pequenas. Sabe bobagens? Bobagens, uma pessoa xingou você na rua, alguma coisa que você pegou num lugar, mas não era seu e você levou consigo, isso é roubo. No lugar ali tem uma caneta, e você pegou, essa já é minha já. É sua caneta? Ou coisas pequenas. O ego são coisas pequenas. Eu sei que a conferência é longa, pessoal, mas eu peço a vocês que se esforcem. Nós estamos indo para o processo da conclusão. Tá? Se esforcem, se concentrem
para poder absorver este conhecimento. Tá? Muito bem. Estamos nos corpos de fogo, fomos até o corpo átmico. Falei dos métodos do coração para poder acender o fogo. Os corpos foram explicados. Então, à medida que o fogo, o Kundalini, penetra, toma conta desses corpos, quando ela chega aqui, é uma curiosidade bem interessante. O corpo mental, que domina o corpo mental, a pessoa se transforma em Buda. Buda é um grau, não é o nome de alguém. Buda é um grau esotérico. Siddhartha Gautama, o Buda, alcançou aquele grau e depois alcançou outros graus. É quando você domina os corpos do desejo. A pessoa tem um domínio através do Kundalini, isso eu acho extraordinário, pessoalmente. Do corpo físico, domínio do corpo físico, domínio do corpo vital, uma saúde estável, domínio de suas emoções, conhece suas emoções e domínio da mente. Mas ela tem um domínio de uma forma muito mais pura do que nós imaginamos. Ela tem um poder de concentração muito grande. Ele torna-se um Buda. Tá? Ao chegar nessas alturas dos corpos de fogo, vai chegar aqui, no corpo causal. Ele vai passar por uma iniciação muito importante. Ele vai passar por uma escolha. O fogo sobe pelos corpos até o corpo causal. Aqui, na primeira montanha, ele vai escolher se ele vai pela espiral ou vai pelo caminho direto. O que é isso? Bem simples. Na espiral você tem uma conquista. Você conquistou com a alquimia, energia, amor, força, luz. E você fica na espiral, você fica numa dimensão da natureza que é o Nirvana. Mas ali você fica em alegria, mas não tem méritos. Você vai ficar naquela espiral ali. Sempre. É uma espiral. O caminho direto é o caminho que leva ao Cristo, aos corpos de ouro, a segunda montanha. Já é muito distinta da primeira, porque ela é muito mais exigente. Ela vai exigir muitos sacrifícios, muitos esforços, muitos méritos. Então a pessoa escolhe a espiral ou o caminho direto. Se for uma pessoa muito passiva, que não é revolucionária, ela vai ficar na espiral. Se for um revolucionário verdadeiro, vai escolher o caminho direto e vai poder encarnar o seu próprio íntimo. Quando eu falo em encarnar o íntimo, pessoal, eu vou descrever para vocês como realmente é. Foi descrito nos livros. O íntimo é uma força. Para aquelas pessoas que já usaram a ayahuasca, já tomaram a ayahuasca, sabem que entra força, né? Entra energia, é força. Imagine isso 100 vezes. É o íntimo encarnado. A pessoa tem que estar pronta. Parece que o corpo vai pegar fogo, porque é Kundalini, é energia sexual. O mestre Rabulu, o mestre Samael, eles narram. É como se o corpo fosse incendiário. Ele não pega fogo, mas é como se fosse. Porque é muita energia sexual. O íntimo, ele encarna e ele vai falar, ele vai ensinar. É Deus dentro de nós se expressando. Você sente. Para mim, pessoalmente, que trabalho com alquimia sexual e uso, em determinados momentos eu consigo perceber a voz do meu próprio íntimo, do próprio mestre, se comunicando comigo. É claro que eu não tenho encarnado de forma nenhuma, eu não fiz esse trabalho ainda. Estou no caminho para ele. Quando nós encarnamos, aí de fato ele fala por nós. É o nosso ser. E esse somos nós, o nosso íntimo. Estamos aí indo para a segunda montanha. Muito bem. Daí a pessoa ela tem uma pausa, ela entra numa capela, num mundo espiritual, e ela vai refletir a respeito de tudo que ela fez, porque foi um longo caminho, né? É um caminho de uma vida inteira, trabalhando isso. Vai fazer uma retrospectiva, vai juntar forças, vai meditar, conhecer o seu íntimo de uma forma mais profunda, e aí, se for revolucionário, vai adentrar a segunda montanha. Na segunda montanha, esses corpos de fogo vão ser substituídos. Lembra que eu expliquei que vai se refinar? Então é o mesmo trabalho, todos os corpos, só que agora eles são de ouro. A alquimia sexual sendo praticada, a energia vai ser refinada ainda mais. Segunda montanha, corpos de ouro. Refinamento das energias dos corpos de ouro. Processo profundo de purificação. Vão morrendo os corpos de fogo e sendo substituídos pelos corpos de ouro. Para caminhar são os 3 fatores definitivamente, de momento a momento, de instante a instante. A lei divina vigia a cada passo do iniciado. Ou avança ou retrocede. Se não morrer psicologicamente, irá retroceder. Então é como eu expliquei anteriormente.
Estamos aqui, segunda montanha. Existe-se trabalho espiritual instante. Não é como ficar como nós aqui, que agora estamos concentrados e daqui a um instante, tem negócio aqui. Já fica bobo, né? Começa a se distrair. Não é assim que somos. Distraímos por nada, né? Não, é diferente. Aqui é atenção plena a si, instante a instante. Porque tem que avançar. Na segunda montanha, vive-se, esta parte é muito bonita, vive-se muito conscientemente o drama cósmico, a vida de Jesus ou Cristo, a vida do Cristo. Vive-se nos mundos internos como se fosse no mundo físico, todo o drama do Cristo, o mesmo vivido fisicamente pelo venerável Mestre Jesus o Cristo. O Mestre Jesus, o Mestre crucificado, ele viveu no mundo físico esse processo da segunda montanha, que nós vamos viver, né, no futuro, dentro de nós, não no mundo físico, para os outros verem, eternamente, no mundo espiritual. Vamos viver todo o processo, porque todo o processo de Jesus é um processo simbólico. A cruz, os vendilhões sendo expulsos do templo com o látigo da vontade, né? Fora do templo, esse templo que é a casa de meu pai, vendedores de pombas, que Jesus expulsou. Os vendedores de pombas são aqueles que vêm no Espírito Santo, os pornógrafos, os infrassexuais. Então, o látigo da vontade, expulsando os vendilhões do templo, todo esse drama, ele é vivido muito conscientemente dentro de nós, na segunda montanha. São os corpos de ouro, para viver o Cristo dentro de nós. É na segunda montanha que se encarna o Cristo individual. Então, aqui, na primeira montanha, nós encarnamos o nosso íntimo, Atman, nosso Mestre. Aqui, nós vamos encarnar o nosso Cristo. Todos nós temos o nosso Horus interior, o nosso Cristo íntimo. Aquele que nós vemos na história de Belém, aquele que nasce na manjedoura cercado por alguns animais. Os animais são os defeitos. Aquele que é guiado pela estrela, a estrela Vênus. Aquele que tem os reis magos, um deles era negro, outro era branco, outro amarelo, outro era vermelho. Os mercúrios. Toda essa simbologia que envolve o nascimento de Cristo, que nasce em nós como uma criança, assim como o íntimo. Isso eu esqueci de explicar, eu vou explicar agora. Tanto o íntimo quanto o Cristo, ele nasce em nós como uma criança. E ele cresce e se desenvolve até atingir os 42 anos de idade, que é a idade da maturidade. Ele está maduro, só que não são anos físicos, são anos esotéricos, é um outro processo. Ele nasce como um bebê e cresce em nós, e também assim o Cristo. O venerável Mestre Samael, o venerável Mestre Rabu, eles narram que a beleza dessa criatura, quando se encarna o Cristo, é indescritível. Se for narrar com palavras, perde-se porque desfigura. É indescritível, não há como narrar. E o poder do Cristo também é extremamente superior, algo que não pode ser visto. Torna-se um Mestre cristificado. Ocorre em nós o Natal. Esse Natal que as pessoas comemoram no mundo físico, né, que decorre dentro de nós, de uma forma profunda. Nasce esse Cristo. E esse Cristo dentro de nós, esse Horus, ele nasce aqui na segunda montanha, ele é responsável por tudo. O íntimo nos guia, né? O íntimo é o guia. O Cristo é o que vai fazer as mudanças profundas, vai nos transformar completamente, vai nos corrigir de uma forma cada vez mais profunda. O Cristo nos corrige. O Cristo, possui todos os poderes sobre a natureza e o cosmos. Nasce como um menino e o colhe a lei do século, irá crescer até atingir a idade de 42 anos. Lembrando, o Cristo íntimo é alimentado com a prática do amor. Aqui é amor consciente, de instante a instante. Aqui o iniciado ele se sacrifica pela humanidade. Ele escreve livros, ele dá conferências, ele faz missões, ele vai aonde tem que ir para levar o conhecimento da alquimia, para levar o conhecimento do Cristo. Ele está se entregando pela humanidade. Não importa a pessoa dele, não importa as suas vaidades, suas posses, ele já se entregou por isso. Importa a ele amar a humanidade e entregar o conhecimento a cada pessoa. O venerável Mestre Samael escreveu mais de 100 livros. O venerável Mestre Samael abdicou do direito autoral de todos eles. Nunca recebeu um centavo, por livro nenhum. Publicou mais de 100 obras. Obras de esoterismo. As últimas 5 obras dele já estava aqui.
nessa etapa do seu trabalho. Então são obras de esoterismo. 5 obras dele, as 5 últimas, são as mais puras. Então ele entregou, é amor, de momento a momento, instante, isso é a transformação. Nós temos aqui então as forças, só para exemplificar, né? O Filho, Cristo, Horus, vermelho representa o Espírito Santo, vivendo em Horus, a força da alquimia sexual, a revolução, revolucionário, as asas, porque agora a vida, a energia sexual ganhou consciência, liberdade, pode penetrar dentro de nós, nos transformar. O Cristo nos encanta. Percebam-se assim, fora do intelecto, para sentir a emoção disso que está sendo dito, que é sagrado. Usem sua percepção para poder compreender estes valores. Assimilar o Cristo, assimilar o Espírito Santo, representado por Ísis, a eterna Mãe, Mãe Ísis, Mãe Gaia, Mãe Nut, o Espírito Santo, a força sexual, a força que sustenta e une, acolhe toda a natureza. Mãe Ísis, a eterno poder elemental. O poder é de Ísis, é a força, ela representa o próprio Espírito Santo. E o Pai, é claro, Osíris. Osíris recebe em si e assimila. Horus, e aqui Ísis. Pega a mão de Horus, pega a mão de Ísis, Osíris, e os traz aqui. O Pai, Osíris representa o Pai, ele assimila as forças de Horus e as forças de Ísis. Horus aqui representa a retidão, e esse representa um látero, vontade, também representa a correção. Ele assimila essas forças. Percebam, da mesma forma, em Atman, Budi e Manas, só que de uma forma mais profunda. Nós não tivemos esse processo aqui também? Homem, mulher e o íntimo absorve as forças. E agora, de uma forma mais profunda, Pai, Filho e Espírito Santo. Na segunda montanha, começam-se a fabricar os corpos, o corpo causal de ouro, começa a se desintegrar os eus causa. Vou explicar esses eus causa. São defeitos psicológicos muito diminutos, que nós não temos nem ideia de que existem. Porque o ego que a gente percebe hoje em nós, com muito esforço, é aquele ego mais grosseiro. Quando alguém xinga a gente fica, que foi? Né? Aquela reação mais grosseira, né? A reação do ego. E esse ego que ele vai eliminar aqui é um ego muito diminuto, chamado de eu causa. Ele é muito pequeno, só com a força do Cristo para poder percebê-lo e poder eliminar. Estamos indo agora para a terceira e última montanha. A esta altura do trabalho já se tem encarnado as 3 forças primárias da natureza. Então, o iniciado está aqui, certo? Ele encarnou Pai, Filho e Espírito Santo. Ele é um Deus completo, porque ele tem essas 3 forças. Ele cria com o verbo. Percebam isso, é algo realmente muito grande. Ele encarnou essas forças sexuais, ele transmutou, encarnou esses princípios, e quando ele fala, existe, o verbo cria, o verbo está ligado com o nosso sexo, com as nossas forças sexuais. Então, quando o verbo fala, ele vai criar, ele cria em toda a natureza, de uma forma profunda. Porém, ante o absoluto, essas 3 leis ainda são mecânicas. O iniciado terá que passar por uma grande morte mística para poder fundir essas 3 leis em uma só. Então, isso aqui, ainda que tão grandioso, Pai, Filho e Espírito Santo, encarnado no iniciado, ainda é mecânico. Por quê? Porque aqui é onde não há leis. Tem que ser assimilado. Tem que ser assimilado. Aqui há leis, 3 leis, não. Aqui não há. Aqui vai ter que ser assimilado. Terceira montanha, corpos de luz. Ao eliminar os seus causas, recebe-se a iniciação de luz. Converte-se em um filho muito amado do Pai. Este é um autêntico filho da luz. Alcança-se a verdadeira individualidade e a consciência plena, de instante a instante, de momento a momento.
Conquista-se, atenção por favor, individualidade autêntica, imortalidade. Seus veículos não são submetidos ao tempo. Corpos físico, vital, astral, mental, causal, fútico e ático. Liberdade plena. Por possuir um corpo causal de ouro, pode produzir as circunstâncias livremente. Consciência plena de instante a instante, de momento a momento. Então vejam, individualidade autêntica, imortalidade, liberdade plena e consciência plena. Todas coisas que nós não temos e que as pessoas pensam que têm. As pessoas dizem, olha no espelho, eu sou um só. Ah, sim, você é um só. Você não se auto-observa, então. É perceber a pluralidade dos milhares de defeitos psicológicos que agem em você, em suas reações, em suas formas de pensar ou não pensar, quando você muda de ideia e na verdade está mudando de um defeito para outro. É uma coisa que as pessoas custam a aceitar, mas que precisam aprender a observar. Nós não somos um só. Somos só quando se alcança essa altura. Aí sim, se alcança a individualidade. Liberdade. Nós temos liberdade? Nós somos realmente livres? Ou nós somos vítimas de desejos, de gula, de ira, de cobiça, de inveja, de reações, de desentendimentos, da raiva? Somos vítimas das circunstâncias. Temos esse ego em nós. Não temos essa liberdade plena e a consciência plena de instante a instante. Se tivéssemos, não iríamos nos distrair nunca. Concentração, atenção. Concentração exige energia. Quando vocês não sentirem concentração, porque estão sem energia, então respira. Respiração para trazer energia, para dar concentração. Esta grande morte mística, onde são as três leis primordiais, fundindo-se em uma só, é representada pelo Santo Sepulcro. Lembram? Jesus morre, né? Na cruz. O que é a cruz? E Jesus morre. O homem e a mulher. O homem e a mulher. É a sexualidade superior. O órgão masculino insere-se no órgão feminino. A cruz de todas as religiões, de todas as seitas e ordens iniciáticas, é a alquimia sexual. O homem e a mulher. É um signo, é um símbolo. E é um símbolo de sacrifício também. Então ele morre na cruz porque ele praticou magia sexual a sua vida inteira. Pode parecer assustador para alguns, mas Jesus teve sua esposa, teve filhos. Ele foi um alquimista, ele foi um homem no sentido mais completo da palavra. Ele teve família, ele teve uma esposa, ele transmutou suas energias sexuais. Ele se tornou iniciado e despertou a consciência. A humanidade roubou essas informações e manipulou para que a humanidade se tornasse fornicária, se tornasse masturbadora, fosse infrassexual. Roubou essas informações porque queria manipular. Jesus foi um homem no sentido mais completo da palavra. Teve filhos, teve esposa, praticou alquimia sexual na sua vida. Ele teve a sua companheira, foi um autêntico sacerdote. Não existe sacerdote sem companheiro. O verdadeiro sacerdote ele é casado. Ele tem sua esposa, pratica magia sexual. Seria impossível imaginar uma força da natureza sem a outra. É só refletir. Pode um homem sem uma mulher? Incompleto. Uma mulher sem um homem, incompleto. Quando une-se, casa-se, aí também representada pelo símbolo da águia quando traga a serpente. Então o Santo Sepulcro que eu falava, o Mestre Jesus, ele foi crucificado e ele foi para o Santo Sepulcro. Acho que a maioria de vocês conhece, né? A questão relacionada a isso. Ele é sepultado, né? Enterrado. Morte mística. Morre tudo que não é Deus. Depois ele ressuscita. A grande iniciação xamânica. O xamanismo também. O xamã é enterrado, depois ele é ressuscitado. Tem que morrer aquilo que está errado em nós para que possa nascer. É ressuscitar. Então ele se torna um mestre ressurrecto. Então o mestre Jesus, todos os mestres que fizeram esse trabalho são muitos, ele vai ressuscitar aí nos corpos de luz. É o símbolo da águia quando traga a serpente, é o final do trabalho. Esta é a bandeira do México, para quem não sabe. Este aqui representa o próprio absoluto, que eu falei no início. Ele vai tragar a serpente. A serpente aqui representa as forças do Espírito Santo e do Filho. Elas são tragadas pela própria mônada. Ele traga essas forças. Pai, Filho e Espírito Santo unem-se numa força só. O símbolo de Quetzalcóatl, Cristo mexicano.
É o final do trabalho, é a coroação. É a coroação do mestre. É a liberação final. Mas, para ter direito a permanecer no absoluto, então ele terminou o trabalho, né? Concluiu, resumidamente, né? Lógico, para vocês, o trabalho do Kundalini, o refinamento das energias, e ele alcançou o absoluto. Vejam que, mestre liberado dentro do absoluto, está aqui. Mas ele não pode permanecer aqui, ele pode entrar e sair. Entra, mas tem que sair. Por quê? Ele precisa deixar o discípulo que esteja fazendo o mesmo caminho, que esteja percorrendo definitivamente o trabalho com os 3 fatores. Porque ele não pode deixar a humanidade órfã. Precisa de um guia. Precisa de um guia, então vai deixar o discípulo. O venerável mestre Samael deixou o venerável mestre Raul. O discípulo dele pôde emergir dentro do absoluto. Aqui é só a mônada. Aqui todos os seres são únicos, são iguais, são equânimes. Aqui não há distinção entre uma criatura e outra, entre um ser e outro. Não há discriminação entre eles. Não existe sou o melhor ou sou o pior. Não existe isso. Porque aqui ele absorveu todas as forças. Sei que foi uma conferência longa, eu agradeço muitíssimo a vocês o esforço, pela atenção que vocês dispensaram. Muito obrigado a todos vocês. E todo aplauso seja para o íntimo, jamais para a personalidade. Todo aplauso seja para o nosso íntimo, jamais para a nossa personalidade. Pessoal, por favor, se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer ponto que tenha ficado não aclarado, certo?